Com a chegada dos portugueses no Brasil, eles se depararam com tribos indígenas, enchendo-os de presentes vindos de Portugal. Em troca desses presentes, os índios tiveram que realizar trabalhos, como construções e o escambo do pau-brasil. Devido à necessidade da mão de obra, os portugueses começaram aos poucos a escravização indígena, como a exploração da cana-de-açúcar, extração de minérios, cultivo de alimentos. Logo iniciou um conflito em defesa de suas terras. Não obedeciam mais os senhores feudais. Diziam que colheitas não são para benefício próprio, mas sim para as tribos no inverno. Por isso as colheitas começavam no verão para serem colhidas até o inverno. Assim como a caça e criação de animais. Com a chegada dos portugueses vieram também padres e judeus tentando catequizar os índios para serem mais bem educados. Porém os índios diziam ter sua própria religião. A Igreja Católica proibiu a escravidão indígena, já que seu interesse era catequizar os índios, difundindo além da religião católica um novo modelo de organização social, econômica e política. Tudo se iniciou na África. Milhares de negros se juntaram criando os quilombos, de onde partiam armados, para tentar destruir as tribos que forneciam os escravos para europeus. Quilombo passou a designar, na colônia, o local onde os escravos se escondiam para sobreviver. Não foi apenas algo brasileiro, mas em todo o continente americano surgiram os quilombos. Entre os séculos XVI e XVII, os quilombos se formaram no Nordeste, principalmente nos estados da Bahia, Paraíba e em Pernambuco. O maior dos quilombos se encontrou no Nordeste, o conhecido Quilombo dos Palmares, em terras que hoje pertencem aos estados de Alagoas e Pernambuco. Desde o século XVII começaram as procuras aos escravos que fugiam dos engenhos. Na época da ocupação holandesa, muitos escravos fugiram. Ganga Zumba foi o primeiro líder de Palmares. Quando tentou em 1678 negociar a paz com as autoridades, logo após a prisão de 2 de seus filhos, acabou caindo em desgraça junto aos quilombolas e foi substituído por seu sobrinho, Zumbi, que manteve a resistência. Inúmeras revoltas e manifestações ocorreram ao longo dos 3 séculos de colonização portuguesa. Aclamação de Amador Bueno. Em 1640 a dinastia de Bragança assumiu o poder. Houve recusa de obediência ao novo rei. Deposição de D. Jorge de Mascarenhas. Era vice-rei do Estado do Brasil. Com a restauração da Casa de Bragança, Dom João IV preocupa-se com a possível lealdade do Marquês com os espanhóis. Enviou à Bahia um navio com representantes seus para obter dele o juramento de lealdade. A Câmara de Salvador suspeitava que existissem ligações dele com os holandeses. Então ele foi deposto e enviado a Portugal. A insurreição pernambucana. Guerra contra as dívidas criadas pelos holandeses. Foram derrotados em 2, mas continuavam a dominar Recife. A vitória final só foi conquistada em 1654, devido à Inglaterra decretar guerra à Holanda.
A revolta contra o governador Salvador Correia de Sá, Rio de Janeiro, também conhecida como Revolta de Cachaça, pois neste período houve a proibição de sua fabricação, que até então era usada como moeda de troca para a compra de escravos e prata, além da criação de um novo imposto que obrigava o pagamento a soldados. Além disso, o governador era tido como corrupto. O governo do Rio de Janeiro foi ocupado com a liderança de Jerônimo Barbalho Bezerra, porém não conseguiram prender Salvador Correia, mas o destituíram e Agostinho Barbalho ocupou o cargo. A revolta contra o governador Sumberga, Pernambuco. Sumberga foi o apelido dado pelos pernambucanos ao governador Jerônimo de Mendonça Furtado, nomeado em 1664 pelo rei de Portugal. Em pouco tempo o governador indispôs-se com os senhores de engenho, uma vez que era dado a misturar os negócios privados com os públicos. Assim, em 1666, ele foi deposto pela Câmara de Olinda, preso, em nome do rei, segundo lhe foi comunicado. Ficou encarcerado na fortaleza de Brum e, posteriormente foi enviado a Portugal.